Boa noite a todos, paz seja convosco. É um prazer estar fazendo parte deste grupo, dessa célula, a convite do pastor. Eu me sinto lisonjeado, é um privilégio, e ao mesmo tempo com muita responsabilidade de estar neste momento conversando com os irmãos. Nós vamos ter um bate-papo, né? Na verdade, um bate-papo controlado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É dessa forma que a gente crê. Eu queria conversar com você, nós já oramos, então nós vamos direto ao tema, né? Ao bate-papo dessa noite. Eu queria falar com você a respeito de Números, no capítulo 13, lá no versículo 30, a partir do versículo 30, onde nós conhecemos já a passagem, né? Mas nós vamos citar aqui alguns versículos, onde os espias, os espiões foram bisbilhotar, verificar lá a questão da terra prometida. Então, no versículo 13, no versículo 30, diz assim, é uma outra tradução, tá? Uma versão mais simples, uma versão mais do dia a dia, que a gente vai ler. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali na frente de Moisés que ficasse quieto e disse, vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espiões responderam, não, nós não podemos lutar contra o povo daquela terra, porque eles são mais fortes do que nós. E a maior parte do relatório dos espiões foi negativa. A terra que acabamos de ver está cheia de guerreiros e lá todos os homens são fortes. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes da antiga raça de gigantes e eram tão altos que nós parecíamos gafanhotos ao lado deles. Quero chamar a sua atenção no finalzinho desse trecho onde eles se comparam a gafanhotos, pequenininho, né, ao lado dos gigantes. Se eles fossem gafanhotos, eles seriam aniquilados, não é verdade? Nesse contexto que nós lemos, nós podemos, se fosse dar um título a essa noite, nós poderíamos dizer assim, você é como você se vê. Os espias estavam se vendo como gafanhotos, estavam com medo, estavam temerosos, achavam que não poderiam enfrentar aquela situação, que eles iriam ser aniquilados, que eles iriam perder. Então, nós temos, com essa passagem, com esse exemplo, mostra que uma visão limitadora, que uma visão pequena, nos faz pequenos, nos faz limitados. Então, como nós nos vemos diante de todas as situações, ela vai trazer impacto nas nossas vidas. Deus nos chamou e Deus nos capacitou e nos trouxe, né, o seu Espírito para nos fazer novas criaturas e sermos grandes, sermos poderosos. Estar com vocês aqui nessa noite, para mim, é também como enfrentar um gigante. O pastor sabe muito bem do que eu estou falando, porque nós conversamos bastante, o Eliel também. Mas mesmo com medo, porque o medo faz parte da nossa natureza, o medo faz parte da nossa vida, mesmo com medo, nós cremos que Deus sempre está no controle e nós enfrentamos os nossos desafios. Então, nós temos que nos livrar do preconceito que nós temos, daquilo que nós trazemos de bagagem, de quando muitas vezes nós não éramos convertidos, de
daquilo que nós vivíamos no passado. Nós temos que nos livrar e dizer que somos novas criaturas e, através de Jesus Cristo, ele nos capacita. Então, nós temos que olhar de uma maneira diferente. Tudo que nos cerca, tudo que está ao nosso redor, precisa ser encarado de uma maneira positiva. A própria ciência fala sobre isso. A própria ciência explica que aquele que tem pensamento positivo enfrenta a vida de uma maneira melhor. A própria ciência explica que quem está enfermo e tem pensamento positivo, mesmo sem conhecer a Cristo, mesmo sem aquele que não entregou a vida a Cristo, aquele que tem pensamento positivo consegue superar com mais facilidade as dificuldades e os obstáculos, por exemplo, de um tratamento, de uma doença séria, de uma doença grave. Então, você vê se a própria ciência fala sobre a autoajuda, se a própria ciência fala que nós temos que ter pensamento positivo, ainda mais nós que entregamos a nossa vida a Cristo. O que a Bíblia é? A Bíblia é um livro de autoajuda. A Bíblia não deixa de ser um manual que nos orienta, que nos ensina, que nos mostra como caminhar de uma maneira correta, como caminhar de uma maneira certa, como andar melhor no caminho do Senhor, as práticas que nós temos que ter. Então, o poder da autoestima traz para o cristão, aliado com a confiança nas coisas de Deus, faz com que nós possamos superar os obstáculos. Eu tenho um exemplo que eu acho que cabe muito bem nessa ilustração. Eu gosto muito de assistir os canais na TV, né, National Geographic, aqueles canais que passam os animais, né, a história dos animais, o nascimento, enfim, o mundo animal. E eu estava assistindo um documentário dos elefantes na África, e o repórter perguntou para o entrevistado lá como que um elefante daquele tamanho, um elefante grande, ele ficava preso, amarrado por uma das suas patas, amarrado num pedaço de árvore, num galho fincado na terra. Porque o repórter, e tinha razão, o repórter disse para ele, olha, eu imagino que se ele quiser, ele arranca, ele quebra essas amarras, ele quebra a corrente, ele derruba uma árvore. E o tratador lá, aquele que estava cuidando do elefante, falou assim, sabe o que acontece? Ele, desde pequeno, ele foi amarrado com uma corda ou com uma corrente numa árvore ou num pedaço de ferro, algo que está enterrado ali, fincado na terra. E quando ele é pequeno, ele começa a tentar se soltar. Mas chega um determinado momento, enquanto pequeno ele não tem força, e chega um determinado momento que ele aceita aquela situação. E aí ele cresce, ele fica forte, fica grande, mas ele tem aquilo em mente que aquelas amarras ele não pode vencer. Então ele aceita aquela situação. Porque se ele se conscientizasse de que agora, como grande e forte e poderoso, ele não precisa mais, ele não vai ficar mais, se ele fizer a força, ele arranca, se ele se conscientizasse disso, nós não conseguiríamos segurá-lo. E muitas vezes nós nos aprisionamos nas nossas coisas, aquilo que era pequeno, aquilo que nos atrapalhava, aquilo que trazia dificuldade para as nossas vidas, e ficamos justificando e nos amarrando e perdendo o tempo e perdendo aquilo, o melhor que Deus tem para nós. Então nós precisamos, né, crescer e ver que realmente nós nos transformamos em grandes pessoas com a porção do Espírito Santo, com a chegada do Espírito Santo em nossas vidas, nós nos tornamos vencedores, e aquilo que nós colocarmos as mãos será bênção. Aquilo que nós colocarmos as mãos vai crescer e vai
fortalecer. Então, nós precisamos estar atento ao nosso coração, porque o livro de Provérbios fala que aquilo que está no nosso coração afeta as nossas vidas. Aquilo que está em nosso coração transforma as nossas vidas. E também fala que a boca, né? A boca fala o que está cheio o coração. Então, nós precisamos guardar e alimentar os nossos corações com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus, buscando na palavra do Senhor orientação, lendo a palavra, orando, se consagrando, buscando, para que a gente não tenha um coração duro, um coração poluído, um coração que não agrada o Senhor. Então, nós precisamos continuar caminhando, buscando, confiando. Josué e Caleb, eles mostram, né, na passagem que nós lemos, confiança em Deus. Tanto que nós sabemos qual foi o resultado. Quem entrou na terra prometida? Nós sabemos qual foi o resultado, porque eles confiavam. Tanto que na passagem que foi lida, Josué pede, olha, não falam, não deem relatório negativo, não. Vamos continuar confiando, vamos continuar crendo. É difícil, há gigantes, o número é grande, mas não vamos ser negativo. Nós temos que declarar a verdade de Deus sobre as nossas vidas e enfrentar essa luta, essa dificuldade, porque nós seremos vencedores. Nós vamos crescer, vamos nos encher da presença do Senhor e vamos para a batalha. Então, nós não podemos nos menosprezar. Mesmo que no passado você foi desprezado, mesmo que no passado foi dito palavras negativas a seu respeito, mesmo que no passado a gente às vezes vem de uma família desestruturada, a gente às vezes vem de uma família que nós tivemos uma criação que não foi agradável, isso tudo é passado. Deus te fez uma nova criatura, Deus te chamou, te trouxe, né, a vida através de Jesus Cristo, para que a gente possa continuar crescendo. Então, aquilo que é negativo, aquilo que é desprezível, vamos deixar de lado, vamos ser praticantes, não apenas ouvintes, mas sermos praticantes daquilo que o Senhor nos deu. Então, a gente vai criando vínculo com o Senhor, vai criando vínculo com a sua palavra e começamos a ser fortalecidos. E através das nossas vidas, também outras pessoas serão fortalecidas. Qual era a diferença dos outros 10 espiões que estavam com eles? Deus era o mesmo, não era? O poder que havia sobre o Senhor era o mesmo, o líder era o mesmo. A diferença estava neles, na atitude, na reação, na confiança em ir à frente. Era o mesmo Deus, eram as mesmas circunstâncias, mas nós vemos que apenas 2 tinha, vamos dizer assim, né, no nosso linguajar, o pensamento positivo, confiando, crendo que Deus estava no controle de tudo. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos, por exemplo, Gideão estava temeroso, estava com medo de atender o chamado, mas o Senhor diz, eu estou contigo, varão valoroso. Eu estou contigo, vai à frente que nós vamos vencer, né? Abraão, quando foi chamado, né, e teve toda a promessa, ele tinha momentos que ele achava que o seu futuro era incerto, mas ele continuou crendo, continuou acreditando, e Deus cumpriu tudo aquilo que havia de promessa sobre a vida dele. Então, nós temos que mudar a nossa forma de ver, esquecer o passado e olhar para frente. Esquecer aquilo que já foi e continuar confiando, crendo que Deus está no controle. O apóstolo Paulo, que nós até brincamos essa semana, na quarta-feira, falamos sobre o apóstolo Paulo, né? E ele chama para si a responsabilidade de ser imitador de Cristo. Mas ele, da mesma forma que ele chama para si essa responsabilidade, ele fala assim, eu não sou digno, eu sou o menor de todos os discípulos, dos apóstolos. Eu não sou digno por causa do passado dele, mas
Isso não definia a vida do apóstolo Paulo. Tanto que em 1 Coríntios, ele fala assim, só que pela graça eu sou o que sou. Pela graça do Senhor, eu sou uma nova realidade, uma nova criatura. Tenho uma nova identidade em Deus. Deus me deu uma nova identidade. É o que nós esperamos, que Deus nos dê uma nova identidade. Uma identidade de coragem, de determinação, uma identidade aonde quer que nós coloquemos as mãos, seja abençoado. É importante colocarmos tudo nas mãos do Senhor. Aquilo que formos fazer como se fosse para o Senhor. Independente daquilo que você desenvolve, daquilo que você faz, faça com o seu amor. Hoje em dia a gente vê muitas das pessoas com falta de amor, com falta de colocar carinho naquilo que faz por obrigação. Ah, se meu salário no final do mês estiver ali, para mim tá bom, eu estou pouco me lixando. Não, tudo que vier à sua mão, faça com amor. A Bíblia fala, faça como se fosse para Deus. Então vamos fazer o nosso melhor, vamos buscar e fazer o nosso melhor, porque Deus vai nos usar e através das nossas vidas o Senhor vai realizar proezas, vai operar milagres e maravilhas, seremos instrumentos valorosos nas mãos do Senhor. Temos uma nova identidade em Cristo Jesus e para isso precisamos continuar crendo no poder do Senhor. Deixa eu fechar aqui que abriu. Pronto. Eliel, está me ouvindo, né? Eu bati a mão aqui, mas estão me ouvindo. Amém. Eu quero encerrar dizendo a respeito do medo que nós estávamos falando agora. E depois a gente pode debater sobre isso. Vamos encerrar com esse comentário que eu tenho aqui anotado na minha Bíblia de estudo aqui. Diz assim, espiar a terra, analisar os desafios que se tenha adiante, ponderar os próximos passos, tudo isso é bom. E o medo pode estar envolvido em todo este processo. O que vai fazer a diferença entre enfrentar o medo ou não é o que conhecemos de Deus, é o que conhecemos do nosso Deus. Se cremos que o nosso Deus nos ama e luta por nós, o medo não será um problema. Amém? Então, o medo, ele existe, é da nossa natureza, mas ele não vai te impedir de caminhar, você não vai ficar estagnado, você vai continuar enfrentando a luta, a dificuldade, as situações adversas que muitas vezes elas aparecem em nossas vidas, mas nós, mesmo com medo, enfrentaremos e seremos vencedores, porque quando nós temos a nossa vida atrelada, aliada com o Senhor Jesus, nada vai nos impedir, porque o Senhor, ele é poderoso nas nossas vidas. Amém? E que nós possamos continuar nessa batalha, nessa caminhada, enfrentando as lutas, as dificuldades e permitindo que o Espírito Santo venha nos moldar e que você não se veja como pequeno ou como pequena, que você não se veja como humilde, que você não se veja como incapaz, que você se veja como uma pessoa valorizada pela presença do Espírito Santo, que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para que você e eu tenhamos vida, e ele diz vida em abundância. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e que você fique com essa palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que vem nos fortalecer, que vem edificar as nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu oro com cada um que está aqui agora conectado, em sua casa, no seu trabalho. Senhor Jesus, sabemos, ó Pai, que as dificuldades são muitas. Sabemos, Senhor, que as adversidades são muitas, mas também temos a convicção e a certeza de que tu estás no controle de tudo. E que aconteça o que acontecer, Senhor, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor, que em meio à adversidade, à dificuldade, possamos tomar fôlego, Senhor. Possamos, Senhor, nos agarrar em ti, ó Pai, e com a ajuda do Espírito Santo,
continuar na batalha, Senhor. Que nós não venhamos ser gafanhoto, mas que sejamos, ó Pai, gigantes através de Ti, Senhor, na batalha e na luta, Senhor, possamos ser vencedores. Que o Senhor nos impulsione a continuar na nossa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe.